É cada vez mais comum ver mães que criam seus filhos sozinhas, seja qual for o motivo que levou a essa situação. E os números comprovam, em 10 anos, pelo menos 1 milhão a mais de famílias com essa nova formação. São mulheres que, apesar das dificuldades, assumiram esse papel e com muita garra, viu? Lá na estante, o porta-retrato da família, mãe e filho. E pela casa, a alegria de uma criança. Vitor e Dimas têm muito em comum. São meninos espertos e que moram apenas com as mães. Uma realidade que às vezes não foi planejada. Realmente muito inesperado. A gente tem sim o plano, né? Quando você é criança, brinca com uma boneca, você tem sempre aquela sensação de como serei como mãe, né? E cresce, a cabeça cria outros rumos, outros desejos, outras objeções. Mas quando a gestação chega, acontece a oportunidade de viver uma maternidade que é uma coisa maravilhosa, né? É que a gente vê a transformação, ela é natural, ela é mútua. Uma criança nem sempre chega como fruto de uma relação fixa, estável e duradoura. Com a Carol foi assim. Em meio aos estudos, enquanto morava com os pais, o Vitor chegou e mudou completamente a vida dela. Ser mãe solteira não foi um plano, mas ela não esteve sozinha. Graças a Deus, eu tive sim apoio dos meus pais total desde o início. Foi a notícia dada, estamos juntos, o que precisar. Então, de maneira nenhuma, vamos desamparar. Estamos juntos e vamos segurar a corda e vamos embora. Então, foi maravilhoso. Daniela também foi amparada pela família quando ficou grávida. Isso foi o que redobrou as forças para manter o que ela decidiu, ter o filho mesmo sem a presença de um pai. Eu tenho uma família que me apoia muito. Então são meus pais e meus irmãos e pessoas muito importantes na vida do meu filho. Ele tem um padrinho muito presente, um tio muito presente. Então é como se eu não estivesse sozinha, eu estou amparada. Apesar do apoio familiar, estas mães moram sozinhas com os filhos e fortalecem uma estatística, o aumento de um novo conceito de família. E o número de famílias assim compostas apenas pela mãe e pelos filhos cresceu. O último levantamento feito pelo IBGE em 2015 demonstrou que esse número passou de 10 milhões e meio para 11 milhões e meio, isso num prazo de 10 anos. Independentemente da circunstância, manter a família, sim, sem um pai, requer muito amor e força. Foi um caminho natural, assim que as coisas se desenharam. Além das fotos, os quadros na parede remetem ao tripé que mantém firme a família, liderada por essas mulheres. Se ter um filho muda uma vida, imagine para aquelas que assumem isso por completo. Me tornei uma mulher, né? Que eu acho que até então era uma menina livre, com a mochila nas costas, vivendo o que viesse. E ele veio e eu ainda tenho a sensação de que a liberdade só cresce, porque eu falo que ele é o companheiro que faltava. É uma família completa. E a minha preocupação é que meu filho entenda isso, para que quando ele for para o mundo lá fora, ele não deixe com que nenhuma regra da sociedade ou ninguém coloque na cabecinha dele que a família dele não é completa. Nossa, famílias lindas. E é a realidade de muitas mulheres no país, pelo menos 30% da população. E eu recebo aqui na nossa salinha do Manhã Total a psicóloga Laís Mutuberri, que acompanhou o depoimento dessas duas mães também. E eu vou pegar esse gancho, quer dizer, hoje a família é aquela que eu tenho, aquela que eu construo, né? Não tem mais essa questão assim, não há um rótulo. Eu tô falando bobagem, Laís. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, é um prazer estar com você, Mônica. Obrigada. Com certeza, a configuração de família tem sido cada vez, né, em um novo formato, né? Famílias por mães que optam mesmo serem mães solteiras, ou sim, porque às vezes foi uma gravidez indesejada ou não planejada, né? E essas configurações têm sido cada vez mais novas, né? Famílias onde há o segundo casamento e elas convivem com o parceiro, a parceira do primeiro casamento, famílias, né, de casais homoafetivos, e essas configurações têm se modificado e os papéis de pai, de mãe, de padrasto, de vô, de vó, de tio têm se modificado com isso. A aquisição, né, e o quanto a mulher tem
avançado no mercado de trabalho, ela não mais cumpre aquela função de cuidar da comida, da tarefa de casa apenas. Ela também cumpre a função hoje de prover o lado financeiro, mesmo para aquela família onde há o pai e a mãe dentro do lar. Então, a função e os papéis dentro do lar estão cada vez tomando um formato diferente. Então é muito importante quebrar tabus que existiam anteriormente, de que o pai é aquele autoritário que dá força, limite, e a mãe é aquela que acolhe, que nutre. Não. Tanto pai como mãe precisam de um misto de qualidades para exercer a função de educar, que é uma função muito complexa, e eles vão estar buscando recursos para exercer essa função com a maior competência possível. Agora, Laís, a gente viu, né, não importa o motivo que tenha levado a mãe a criar seu filho sozinha, mas como é que fica a presença masculina? Como é que fica a presença do pai nisso, na educação? Como é que fica isso para a cabeça da criança? Com certeza, a ausência desse pai, seja ela física ou emocional, Exatamente. Porque muitas vezes esse pai está presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente. E aí o prejuízo pode ser muitas vezes até maior do que aquele pai que não está presente fisicamente, né? Então, a ausência desse pai, numa primeira instância, causa um prejuízo no pertencimento, que é uma condição inerente ao ser humano. Nós precisamos de pertencer. O primeiro grupo que pertencemos é a família, para depois pertencermos ao grupo da escola, da sociedade. Então, o prejuízo do pertencimento, a sensação de abandono, de rejeição, ela traz muitos danos emocionais, né? A falta de limite, estudos que trazem aí comportamentos de rebeldia ou até mesmo o sobrepeso, a obesidade. Existem muitos estudos que relacionam o sentimento de rejeição, de abandono, não só pela figura do pai, mas pela figura da mãe também, seja qualquer que for o caso, com o desenvolvimento desses transtornos. Não significa que a criança rebelde ou a criança sobrepeso, a criança com obesidade tenha sido abandonada, mas uma das causas, né, de muitos estudos americanos, brasileiros, é essa também, né? Além da perda da segurança, da referência, né? Ou essa mãe que está sem a presença desse pai, que não encontra outros recursos, diferente das mães que relataram que encontram recursos em si mesmas, Exatamente. nos padrinhos, nos pais, nos avós, que não encontram outros recursos para lidar com a tarefa de educar, que é complexa. Ela vai ficar muito sobrecarregada e isso vai refletir na educação dessa criança, na interação com esse filho, com toda certeza, né? Então, a segurança, prejuízos e danos emocionais, desenvolvimento de transtornos, né? A autoestima, com certeza tudo isso pode afetar o desenvolvimento dessa criança. A dinâmica, ela querer ocupar o papel dessa figura que às vezes falta em casa, né? Essa mãe fez com que a dinâmica desse lar ficasse esse buraco. Então, essa criança vai ocupar esse buraco. Então, isso é um grande prejuízo também. Não necessariamente todo lar que falta um pai vai ter essa dinâmica. De forma, não vai nem sempre, assim, pelo que a gente percebe, na maioria das vezes, maioria não, mas assim, em bons casos, tá tudo bem. Sim, essa família consegue ter um arranjo onde o ato de educar, o vínculo, amor, se desenvolve de uma maneira extremamente saudável. E muitas mulheres, eu acredito que ficam fazendo a pergunta, será que eu vou dar conta do recado? Muitas não, claro, né? Com certeza. O importante é pensar que educar vem do latim educar e conduzir, levar. E se elas estiverem pensando em conduzir o aspecto físico, afetivo, emocional, intelectual, moral e ético, com toda certeza elas vão dar conta do recado, porque não dariam, né? Não é? E o amor, onde tem amor, tem tudo, não tem? Exatamente. O amor incondicional, né? Seja do pai, da mãe, que vai ser a base para o vínculo com essa criança e para o estabelecimento de tudo aquilo que ela precisa para o seu desenvolvimento. Essa é a Laís Mutuberria com a gente aqui hoje, psicóloga, falando, né, sobre essa nova constituição da família e essa condição nova da mulher de assumir e criar o seu filho sozinha. Obrigada, viu, Laís? Obrigada, Volte Mônica. sempre amanhã total, viu? Boa semana para você. Para vocês também. Obrigada. Obrigada.